Muito bem, vamos lá então. Estamos aqui então conectados, Facebook, YouTube. Nós vamos trazer agora algumas questões relacionadas a Apocalipse, capítulo 17. Como de costume, peço licença para compartilhar a tela para a gente poder ter um estudo mais interativo. Deixa eu ver, não apareceu ainda a minha tela aqui do PowerPoint. Deixa eu tentar novamente, que aí a gente consegue colocar aqui. Só um minutinho. Eu estou aqui. Agora já achei. Está num outro lugar aqui. Muito bem, vamos lá então. Ok, estamos aí com Apocalipse 17, a queda de Babilônia, a grande meretriz. Vamos lá, o que a gente vai ver hoje? Babilônia, a grande prostituta ou meretriz. E vamos ver também a besta ressuscitada. Deixa eu arrumar depois, eu vou tomar a liberdade já de... Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui que já vou deixar prontinho o PowerPoint para vocês. Houve um errinho aqui, faltou um Szinho. Pronto. Nada que não se corrija rapidamente. Agora deixa eu voltar a projetar a tela aqui, rapidinho. Vamos lá. Agora sim. Fica feio, né? Ressuscitada tem SC ali. Foi na correria aí, a besta ressuscitada. Uma retrospectiva rápida. Então, em Apocalipse 16, 19, que anuncia o colapso da Babilônia mística ou espiritual, é considerada, a parte de Apocalipse 16, é considerada por alguns como uma passagem ponte para o capítulo seguinte. Então, vamos dar uma... Eu não sei se eu já deixei, vamos dar uma lida rápida em Apocalipse 16, 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, aí é anunciado o colapso do sistema político e religioso conhecido como Babilônia. Não é a cidade de Babilônia, aquela antiga, porque aquela foi destruída pelos persas. Então, só pode ser algo conceitual ou espiritual, porque não existe mais uma cidade chamada Babilônia. E se aqui nós estamos já estudando os tempos finais da história, nós só podemos concluir que se trata de uma Babilônia mística ou espiritual. E esse texto é um texto ponte que está no capítulo 16, verso 19, que vai ajudar numa primeira compreensão do capítulo 17. Então nós temos aí no capítulo 16 a conclusão das pragas e a introdução do capítulo 17, que vai detalhar a descrição da grande meretriz, que é a Babilônia. O propósito desse capítulo é de mostrar a razão por que esse sistema será julgado e condenado. Então, Babilônia, Deus faz questão de mostrar claramente na sua palavra por que Babilônia vai ser condenada. Não é sem razão. Existem motivações para isso. Tem 2 partes no capítulo. A primeira é que expõe os crimes de Babilônia, ou seja, a razão da sentença divina ser pronunciada sobre esse sistema. E a segunda parte declara a sentença em si e o meio de execução. Então vamos ao texto. Apocalipse 17, versos 1 a 3. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me transportou no espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Versos 4 a 6. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vamos lá, vamos agora
esse é o texto. Então, Apocalipse 17, 4, de 1 a 6. Não é todo o capítulo, mas é uma parte. Vamos entender algumas coisas. Versos 1 a 6. O anjo mencionado provavelmente é o mesmo que anunciou o colapso de Babilônia. E agora vai explicar por que Babilônia sofrerá esse desfecho. É interessante que mais tarde, o mesmo anjo chama João para mostrar a esposa de Cristo, a Nova Jerusalém. Então as coisas estão interconectadas. Às vezes a gente não para pensar nisso, mas no Apocalipse as interconexões, elas estão muito claras. Deus apresenta juízo, ele apresenta a primeira advertência, ele apresenta juízo e depois ele apresenta a redenção, o resultado final. E claro que ele apresenta a recompensa daqueles que não o aceitaram também. Existe uma lógica no Apocalipse. Não é simplesmente Deus julga com base em que, sem base nenhuma. E Deus não julga porque ele quer destruir o ímpio, porque ele quer livrar o justo. O ímpio recebe aquilo que é a retribuição adequada para o tipo de comportamento e de posicionamento que ele teve. Então, o julgamento do grego crima tem a ver com sentença, decisão, veredito ou decreto. Babilônia, ela é apresentada como uma meretriz ou prostituta, uma mulher impura. E mais do que isso, a mãe das meretrizes. Lembra que em Apocalipse 12 nós vimos uma mulher que era a igreja, representava a igreja pura. Uma mulher que foi acolhida por Deus no deserto. É uma mulher que em dados momentos ela representava a igreja, o movimento de Deus, ou o povo de Deus em um determinado momento da história, depois ela vai representar o povo de Deus em um outro determinado momento. Agora, a Babilônia é justamente uma mulher com características contrárias, diferentes daquelas da mulher pura do capítulo 12 de Apocalipse. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres e tinha na mão um cálice de ouro que transbordava abominações e as imundícias da sua prostituição. Para o estudioso Stefanovich, Babilônia representa um símbolo de opressão e rebelião contra Deus, ou seja, um sistema religioso predominante no mundo, aliado às autoridades e poderes. Por que a gente sabe disso? A gente vai estudar, à medida que a gente for entendendo o texto, a gente vai ver que essa conexão é muito clara. Então, é um poder religioso, mas está ligado com poderes políticos. A gente vai ver isso claramente no texto. E aqui nós estamos falando de um poder que está a serviço de Satanás, que está por trás de Satanás. Por isso que vai aparecer, que apareceu no Apocalipse 16, o dragão, a besta do mar e o falso profeta. Eles continuam em ação aqui. O comentário bíblico adventista, ele lembra que a prostituta está sentada sobre muitas águas, assim como a antiga Babilônia. Ou seja, esse poder que tem uma conotação religiosa, ele também tem uma conotação política. Porque ele precisa do poder político para atingir os seus propósitos, para fazer valer a sua força, a sua imposição, a sua perseguição, a sua coerção. E é da mesma maneira, quando a gente vai fazer um paralelo lá com o Antigo Testamento, a gente vê que a antiga Babilônia, ela se situava sobre as águas literais do rio Eufrates. E aqui também. Agora, e aí tem o texto de Jeremias 51, verso 3, que é a referência de Babilônia lá, banhada pelo Eufrates. Maxwell, que é um historiador e teólogo, lembra que o entendimento da prostituição como imoralidade espiritual está em Ezequiel 16. Lá nesse capítulo, Jerusalém é apresentada como uma meretriz por ser infiel a Deus, não é? Aqui às vezes as pessoas querem colocar de uma forma literal, não é uma pessoa que atua como prostituta, uma mulher específica, não. Senão não faz sentido toda a conceituação que está ali. Então você tem uma referência para pensar que é uma mulher prostituta. A referência está na própria Bíblia, em Ezequiel capítulo 16. Então, é um adultério, é uma imoralidade espiritual no sentido conceitual de princípios. Deus orienta de uma maneira que o seu povo deveria se guiar de uma maneira. Quando esse povo não faz isso, ou quando ele adultera, ou quando ele se torna imoral, é porque ele está desrespeitando esses ensinamentos. Ok? Essa é uma coisa muito clara na Bíblia. Existe o povo de Deus. Por que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia? Por que o antigo Israel foi levado cativo para a Síria? Por desobediência. Imoralidade espiritual, vamos colocar assim. O que é imoralidade espiritual? É deixar os princípios de Deus. É isso que aparece claramente na Bíblia.
Vanderlei Dornelles, que é outro teólogo também que se aprofunda bastante no assunto, ele diz que ele chama atenção para o fato de que os que habitam na terra estão embriagados com o vinho da sua prostituição. Estão enganados, intoxicados pelos ensinamentos falsos de Babilônia. Ele fala duas coisas que agora nos interessam nesse primeiro momento. Primeiro aspecto é esse. O povo está intoxicado, as pessoas estão intoxicadas, os que habitam na terra. Lembra que os que habitam na terra já são perdidos, porque essa referência é sempre de pessoas perdidas na profecia bíblica. Então, os que habitam na terra estão embriagados com o vinho da sua prostituição, eles estão enganados, intoxicados. Outra coisa que ele comenta é que a prostituta está montada na besta. Portanto, na visão de Dornelles, é uma visão que pode ser levada em conta, pode significar que ela, a besta, dirige ou guia as políticas do governo civil. É interessante, né? Aliás, Babilônia, né? Ela dirige ou guia as políticas do governo civil. Por isso que ela está montada numa besta. A mulher prostituta Babilônia está montada em uma besta. Então há um controle religioso com apoio estatal. Esses dois grupos estão muito interligados. Não se esqueça que besta tem a ver com poder, né? Ele ainda explica que a prostituta embriaga, enganando o poder civil. Protótipos disso, e aí ele vai mostrar que no Antigo Testamento nós temos duas referências para falar de um poder religioso que engana o poder civil, ou que usa o poder civil para os seus intentos. Você tem o episódio da Pérsia, lá o episódio de Amã, né? E a perseguição ao povo de Deus, que ele usa o seu poder para perseguir o povo judeu. E na Babilônia, né? O caso de decreto que levou Daniel à cova dos leões. Ok? Vamos então alguns. Aqui tem alguns paralelos entre Apocalipse 17 e Daniel. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque nós temos várias questões que nós vamos entrar aqui. O vinho adulterado de Babilônia seduz primeiro os poderes políticos do mundo e depois os moradores da terra que se embriagam com esta bebida. É um símbolo claro do engano doutrinário. Então, quando fala embriaguez na profecia bíblica, está falando de quê? De alguém que está perdendo o juízo, está sendo enganado, está fora da sua normalidade, está de alguma maneira sendo ludibriado, não tem a capacidade de enxergar as coisas de maneira clara. Elas estão turvas, elas estão sob um ataque enganoso. Então é isso que acontece quando Babilônia, é o que Babilônia faz com os poderes políticos. Ela apresenta esse poder religioso, ele apresenta uma proposta que ganha o apoio dos poderes políticos, mas que não é uma proposta bíblica, não é uma proposta que honra a Deus, é uma proposta que interessa para a própria Babilônia. A besta de cor escarlate sugere que é a síntese do mal, né? Stefanovic lembra que essa cor vermelha associa esta besta ao dragão vermelho de Apocalipse 12, verso 3. Reflete, portanto, uma relação íntima entre o poder político do tempo do fim com Satanás. E vermelho geralmente está associado nas profecias, a gente lembra dos selos, é a cor do sangue e da opressão. A linguagem usada para a besta na qual está assentada a meretriz é muito semelhante. Deixa eu só arrumar, que tem algumas coisinhas que eu preciso consertar rapidamente, senão não vai dar nem para entender aqui. São rápidos ajustes aqui que vão nos ajudar a ficar mais tranquilos na nossa leitura aqui, ok? Peço desculpas, mas a gente vai ajustando aqui. Agora sim, vamos voltar. Muito bem. Estamos aqui falando agora, nesse momento, da linguagem usada para a besta, né? Versos 1 a 6 ainda de Apocalipse 17. Essa linguagem usada para a besta na qual está assentada a meretriz é muito semelhante à descrição da besta do mar em Apocalipse 13. Então, vocês podem perceber que há semelhanças entre a besta do mar e essa meretriz. Elas estão interligadas. A besta do mar de Apocalipse 13. Não dá para você dissociar uma coisa da outra. A besta do Apocalipse 17 é descrita com 7 cabeças e 10 chifres. Um detalhe importante: Babilônia do tempo do fim está sentada sobre a besta de Apocalipse 13 ressuscitada. Nossa, mas o que é isso? Isso sugere que o sistema religioso desse capítulo é uma continuação do poder político religioso com larga história de perseguição, engano e opressão ao povo de Deus. Então, Apocalipse 17
chama de volta os conceitos que estão em Apocalipse 13. Então é um sistema religioso que, digamos assim, como eu coloquei ali, é uma continuação do poder político religioso com larga história de perseguição. Então, às vezes, a gente pode imaginar assim, não, mas Babilônia não tem nada a ver. Não, Babilônia é todo esse sistema que é representado desde os antigos tempos por outros impérios e que, no final dos tempos, vai estar ligado a esse poder político religioso que vai ter as mesmas características que os outros poderes passados tiveram: opressão, engano. A gente vai ficar mais claro agora. No verso 4, essa prostituta exibe poder e resplendor, né? Evoca um pouco a imagem de Jezabel, que era uma rainha apóstata lá, que é apresentada especialmente em 1 Reis capítulo 16, 17, 18, lá no contexto de Acabe, que era o seu marido, e no contexto de Elias, o profeta. Agora vocês já perceberam que a inscrição diz ali, diz muito, né? Ela diz Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Tudo está falando desse sistema, tudo está falando desse sistema. O nome tem sempre a ver com caráter, portanto, a identidade deste sistema é a mesma do antigo império. Então, o que você vê em Babilônia antiga, em termos de conceito, você vai ver nessa Babilônia espiritual. Mas ela refere-se às organizações em si e seus líderes, mas não aos membros do movimento. Então, às vezes as pessoas podem se preocupar e pensar, não, mas então essas profecias falam de mim. Não, elas não falam especificamente de você nem de mim. Elas falam de sistemas políticos e religiosos, onde as pessoas estão. Mas ele não fala especificamente das pessoas. Então, quando a gente vai estudar a profecia bíblica, a gente não tem que tomar isso como uma crítica a gente, ao nosso modo de pensar, à nossa vida. Pode ser uma crítica, sim, ao sistema no qual você está inserido, mas não uma diretamente à sua pessoa, porque cada um tem a possibilidade individual de tomar uma decisão ao lado de Deus ou não. Ou seja, você não vai, o sistema não está tomando uma decisão por você. Você pode estar inserido em um sistema, mas o sistema não está tomando uma decisão por você. O fato de Babilônia ser mãe das meretrizes indica que possui filhas da mesma natureza. Alguns intérpretes vão concordar que as filhas representam vários grupos religiosos que, de certa maneira, derivam dessa Babilônia inicial, que seria, no caso aqui, a gente entendendo a Babilônia também como poder, nos últimos tempos, como poder papal, você vai ter o protestantismo apostatado que vem na esteira, né? Agora, quando a gente fala de protestantismo apostatado e fala de um protestantismo que não foi uma reforma, não fez uma reforma completa dos princípios, do que a gente está falando? A Bíblia traz isso, né? O sábado dos 10 mandamentos foi ignorado pelo protestantismo. Ele não é respeitado. E esse desrespeito já vinha desde o tempo lá do quarto século, quando Constantino promulga lá em 7 de março de 321 o decreto lá, considerado um primeiro decreto dominical, né, vamos dizer assim. Outro princípio que é negligenciado pelo protestantismo que vem na esteira do poder papal é o ministério de Cristo no santuário celestial. Isso não é resgatado pelo protestantismo de maneira geral. E nem a compreensão bíblica sobre o estado dos mortos. Nesses versos, João dá informações. Agora vamos aos versos 7 a 11, que nós já lemos, né? Nos versos 7 a 11, João vai dar informações sobre a identidade da besta sobre a qual está assentada a Babilônia, sobre a sua função. E ele vê também a besta na condição de reavivada, sem esquecer do seu passado. Aqui tem uma indicação de que a besta exerceu seu reinado opressivo por meio das suas cabeças em diferentes períodos da história. Onde é que a gente vê isso? Vamos lá. Nós estamos ali, versos 7 em diante. O anjo, porém, vou retomar o verso 7 do capítulo 17. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é.
está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui dá uma ideia de que a besta exerceu seu reinado opressivo por meio das suas cabeças em diferentes períodos da história. Stefanovic vai dizer que a identificação da besta que era e não é e está para emergir do abismo é uma paródia do título de Deus que era, que é e que vem. Ok? Agora vamos entender essa besta escarlate, né? Ela existiu no passado. Então, o que a gente tem que entender aqui? Uma das compreensões, a compreensão historicista mais aceita, ela vai dizer que essa besta tem várias cabeças que representam vários impérios que, desde o passado, em relação à época que João vivia, já vinham perseguindo e atuando com engano em relação ao povo de Deus, em relação à verdade que Deus havia deixado. Então, por isso que aqui é falado que a besta escarlate ela existiu no passado. Este era do passado equivale ao tempo representado pela besta e suas 7 cabeças. Suas atividades continuaram durante o período profético de 42 meses ou 1.260 dias proféticos, anos, né? Ou ainda o mesmo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, ela existiu no passado. Agora o verso 5, né? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. O período que é falado aqui do não é, seria o intervalo, deixa eu só arrumar aqui, que senão fica difícil da gente ler aqui. Seria o intervalo, né? Deixa eu só arrumar mais uma coisinha rápida. Ok, já está corrigido. Deixa eu só voltar aqui. São ajustezinhos. A gente acaba fazendo uma transposição aqui de um PowerPoint para o outro, né? E às vezes alguma coisinha escapa. Então, a besta escarlate, outro ponto, que o período do não é seria um intervalo entre a ferida da 7ª cabeça da besta e o reavivamento da besta como 8º rei. Isso ocorreu em 1798, quando Napoleão, no ambiente ainda da Revolução Francesa, prende o Papa e suspende o período de supremacia papal. Nesse período, a besta existia, mas não estava abatida e não tinha poder perseguidor. E tem o período de está por vir, que corresponderia ao reavivamento da besta. Então, vamos recapitular. A besta existiu no passado. Então, isso nos mostra que esse poder perseguidor, enganador, já vem atuando há mais tempo. Não sendo necessariamente o mesmo império da época de João, mas que já tinha outros antigos que tinham as mesmas características. Depois a gente viu do período não é, seria o intervalo entre a ferida da 7ª cabeça da besta e o reavivamento da besta, porque a besta, no momento em que ela foi ferida, e os historiadores vão concordar que isso acontece quando acaba a supremacia papal, vai ter um intervalo entre esse momento e o reavivamento da besta como 8º rei. E esse reavivamento, ele ocorrerá quando ela se tornar o 8º rei. Existe um reaparecimento e tal dessa besta, desse poder papal, em 1929, quando Mussolini, o ditador italiano Mussolini, ele concede ao papado o território que hoje se conhece como Vaticano. Então, é só para a gente tentar entender bem aquele trecho ali. Agora, tem uma menção aos que moram na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Isso é uma repetição de Apocalipse 13, versos 3 a 4. Somente os que possuem seus nomes escritos no livro da vida poderão resistir ao engano. Isso só confirma mais ainda a identidade da besta com o mesmo poder religioso político de Apocalipse 13. Por quê? Porque aqui você tem a mesma menção. Apocalipse 13, 1 a 9, eu não sei se eu coloquei o texto, acho que não, ela vai fazer uma mesma menção, dizendo que aqueles que adoram a besta não estão salvos, não estão escritos no livro da vida. Esse é o mesmo conceito que vai aparecer aqui, certo? Então,
nós estamos falando do mesmo tipo de poder. E quando recupera sua força, esse poder, né, fará com que os habitantes do mundo se maravilhem e sejam reverentes a ele. É dito que as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais está sentada a prostituta. Essa expressão sugere que os montes são o mesmo que muitas águas. A besta escarlate, portanto, representa o poder político e secular. Agora, sobre montes, alguns têm alguma dificuldade com essa palavra montes. Os montes eles não podem ser vistos exatamente como colinas de Roma, por exemplo, como alguns querem pensar. Que aquelas 7 montes seriam 7 colinas de Roma, que então, portanto, poderiam ser 7 papas ali, 7 líderes de Roma papal. Isso é meio complicado, porque a palavra para monte é oros, que significa monte ou montanha, e não colina. Então, linguisticamente, você não tem colina ali. Biblicamente, inclusive, monte é símbolo de reinos e impérios. O tempo inteiro, nunca é símbolo de um líder individualmente. Isso não aparece na palavra de Deus. E é pouco provável que isso tenha sido empregado na interpretação dada para o João. Veja os textos aí. Salmos 48, verso 2. Alto e bela, alegria de toda a terra, é um monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos últimos dias, um monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Aqui tem até uma diferenciação, Isaías 2, 2 e 3. Kenneth Strand diz que quando procuramos pelo uso escriturístico do vocábulo montanha, quando procuramos pelo uso escriturístico do vocábulo montanha, nos casos em que a palavra é empregada como um símbolo, nunca encontramos montanha usada para simbolizar monarca ou governante individual. Em vez disso, a encontramos sendo usada como símbolo para uma nação ou império. Então, essa ideia de um monte como um rei, como uma pessoa específica da história passada, ou futura ou presente, não faz sentido. 7 cabeças e montes. Então vamos lá, vamos tentar entender algumas coisas. Esse estudo vai mexer bastante com a nossa capacidade de interpretação, né? Donelis ele vai dizer que são poderes políticos mundiais usados por Satanás para tentar destruir o povo de Deus ao longo da história. Cabeças ou poderes já mencionados em Daniel. Aqui diz que os reis representam reinos. Isso a gente vê claramente em Daniel capítulo 2, versos 37 a 39. Portanto, os 7 montes, eles simbolizam 7 grandes impérios sucessivos e não simultâneos. Não são exatamente reis específicos, pois as profecias do Apocalipse não trabalham com pessoas, mas com sistemas. Deixa eu fazer uma breve colocação aqui, eu até parei de compartilhar a tela. É uma coisa interessante, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, eu quero fazer uma parada aqui, e já vamos continuar, deixar claro uma coisa. As profecias bíblicas, elas não ficam apontando para pessoas específicas, como alguns gostam de pensar. Não, porque o significado dessas bestas e poderes é sempre de organizações maiores, porque há um risco muito grande de algumas pessoas se apegarem a indivíduos que ora lideram algumas dessas organizações e imaginarem, então, que as profecias se dizem respeito especificamente àquela pessoa. Isso é muito complicado da gente conceber, né? Então, vamos avançar. Eu só quis fazer essa colocação aí, porque a de apresentação complica. Vamos voltar com o PowerPoint aqui. Já estão eu vou deixar assim dessa forma, que não preciso abrir porque ele já está sendo colocado menor, né? Muito bem. Deixa eu só retornar uma coisinha aqui. Pronto, já foi. Então, o que eu estava falando aqui? Os reis representam reinos. Portanto, os 7 símbolos, os 7 montes, simbolizam 7 grandes impérios sucessivos e não simultâneos. Não são reis específicos, porque as profecias de Apocalipse não trabalham com pessoas
mas com sistemas. Vamos lá? Há basicamente 4 possibilidades, então, de interpretação da sequência dos impérios ali descritos. As cabeças, as famosas cabeças da besta, né? Versos 7 a 11. Vamos a elas, lembrando que aqui nós estamos considerando a visão historicista, e não preterista ou futurista de interpretação profética. Vamos lá. Bom, a primeira ideia é de que as 7 cabeças representam todos os poderes que se opõem ao povo e à obra de Deus na Terra, e que, independentemente do número, esta declaração significa apenas que a maioria dos poderes já se extinguiam na história. É meio complicado isso, né? É meio complicado isso. Só um detalhe, eu acho que eu não li dos versos 7 a 11. Eu estou agora partindo do pressuposto de que a gente já leu. No entanto, agora me ocorreu que nós não lemos Apocalipse, pelo menos eu não vi, deixa eu retornar aqui. Nós não lemos dos versos 7 a 11, ou se lemos, então... Não, nós não lemos. Então, deixa eu ler o texto, porque senão pode haver alguma dificuldade. Vamos lá, Apocalipse 17, 7 a 11. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que vive era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Agora sim. Agora, lido o texto, fica um pouquinho mais claro. Então, nós temos aqui, já explicamos o que poderia ser essas sequências já explicamos até agora o seguinte, que Babilônia é um poder político e religioso, um sistema de político e religioso, de engano, de perseguição. Já entendemos até agora o quê? Também. Entendemos que esta besta citada em Apocalipse 17, que está sobre a qual a mulher impura está montada, ela, de certa maneira, vai representar, por causa das suas cabeças, impérios que, ao longo da história, perseguiram o povo de Deus e que procuraram enganar. Então, tem 4 possibilidades de interpretação da sequência dos impérios ali descritos, porque nós temos uma espécie de uma sequência das cabeças. Vamos lá tentar, então, entender. A primeira é a ideia de que as 7 cabeças representam todos os poderes que se opõem ao povo e à obra de Deus na Terra. E que, independentemente do número, esta declaração significa apenas que a maioria dos poderes já se extinguiu na história. Outra ideia de Uriah Smith é de que as cabeças são formas de governo romano ao longo da história. Tem pouco amparo no fato de que a Bíblia sistematicamente identifica reinos específicos e não formas de governo. Há um grupo considerável que interpreta as 5 primeiras cabeças, então, da seguinte maneira: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e o papado. Eles entendem que esses poderes já haviam caído quando a ferida mortal sobre o papado foi aplicada em 1798. E o papado ferido é, nesta interpretação, a 6ª cabeça, e a 7ª é o papado curado ou revivido. E aí fecha a interpretação. Segundo essa linha, alguns entendem que a cabeça que existe é a França, no seu período revolucionário. Porque o que tem? Está falando que tem uma cabeça que existe. Que existe quando? Alguns vão entender que é a França revolucionária, ou os Estados Unidos após 1798. Nesse caso, a outra cabeça mencionada no verso 10 seria os Estados Unidos ou alguma organização mundial como a ONU. Isso com base no que nós já estudamos em Apocalipse 13, ok? Se você tem dúvidas sobre isso, você pode pesquisar o nosso estudo sobre Apocalipse 13, especificamente a besta da terra, que nós temos 2 estudos sobre Apocalipse 13, a besta do mar e a besta da terra.
Então, a ideia de alguns é que essa cabeça aí que existe é o período que nós estamos ainda vivendo da França, começou da França no seu período revolucionário, que não acabou ainda. Tá? Bom, para uma interpretação corrente, o oitavo rei, para essa interpretação corrente, ou seja, para esta interpretação, né? O oitavo rei, que não é exatamente uma cabeça mais, corresponde à besta em seu estado reavivado, ou seja, no período quando ela vai aparecer depois de emergir do abismo. Então, alguns consideram que o oitavo poder é o papado, enquanto outros sugerem que seja Satanás. Portanto, justificando o texto em que ele fala que ele tentará personificar a Cristo. Então, esta é uma maneira de tentar interpretar o oitavo rei, que ele é uma cabeça que corresponde à besta no seu estado reavivado, ou seja, quando ela vai emergir do abismo. Existem várias maneiras, aqui várias maneiras de interpretar. Aqui tem 3 linhas aí de historicistas: o Ray Smith, que é mais antigo, Maxwell e Hans Larrondel. Aqui tem a maneira como cada um deles interpreta. O mais importante até agora é você entender o seguinte, que estas cabeças são interpretadas pelos historicistas como impérios que ao longo da história foram de alguma maneira perseguindo, enganando o povo de Deus, ok? E uma outra ideia, ela parte de uma sequência um pouco diferente. Ela vai dizer que a sequência começa não com Babilônia, mas ela vai trabalhar com a ideia de Egito, né? De Egito. Então ela vai começar com o Egito. Por quê? Mas por que ela começa com o Egito? Essa segunda interpretação? Porque ela enxerga que o Egito também foi um poder que enganou e que perseguiu o povo de Deus. E não começou isso com Babilônia. Então vai dizer que Egito, Assíria, vai falar da Síria, realmente, Senaqueribe sitiou Jerusalém, o Império Assírio destruiu, acabou com o reino de Israel em Samaria. Então eles vão, essa outra interpretação vai dizer, vai começar com Egito, aí vai para Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. E aí eles vão interpretar o versículo 10 como sendo a época de João. Então, quando João vai falar ali no verso 10, dos quais caíram 5, um existe. Esse um existe seria a época de João, portanto, o Império Romano. A sexta cabeça nesta linha interpretativa é Roma, e a sétima, que ainda não havia vindo, é o papado ou o chifre pequeno de Daniel 7 e 8. Ok? Stefanovic vai dizer que a besta faz parte da fase do oitavo reino ou rei, que deve surgir no tempo do fim. Então, o oitavo rei, provavelmente, na visão de Stefanovic, seja a restauração da sétima cabeça, ou seja, o papado, que exercerá a mesma autoridade manifestada durante a Idade Média. Por que ele vai falar isso? Porque ele vai interpretar que, como muitos interpretam, que a besta da Terra, que nós já estudamos em Apocalipse 13, que é representado pelos Estados Unidos, ou seja, um poder político ligado ao protestantismo, afastado dos princípios, esse poder ele restaura, de certa maneira, aquilo que a besta do mar já fazia no seu auge, da sua supremacia papal. Qual era o auge da besta do mar, do poder papal? Era perseguir e enganar, mas sobretudo perseguir, né? E essa reedição pode ser feita nesse apoio. Isso seria o oitavo rei. John Pauline, ele vai dizer que a própria besta é o oitavo rei. Ele se configura em uma união, isso se configura em uma união política e militar global que surge no tempo do fim. Vanderlei Donelli vai dizer que a besta é o oitavo rei. Em paralelo com Apocalipse 13, verso 11, a besta de 2 chifres aponta para os Estados Unidos. O oitavo rei poderia ser o último império a exercer poder global.
Agora tem algumas coisas, alguns argumentos básicos, né? Que a besta escarlate, ela leva ou conduz a meretriz. Isso é muito importante, quer dizer, ela que carrega. A meretriz está sentada sobre a besta e a besta que conduz ela. Então, em Apocalipse 13, a besta de 2 chifres, que é o poder político, faz uma imagem à primeira besta e restaura a sua ferida. De certa maneira, ela conduz, ok? Essa besta escarlate lidera os 10 reis, que são as nações, em sua investida contra o cordeiro na batalha final. Em Apocalipse 13, a besta de 2 chifres lidera os que habitam na terra. Por que a gente está falando isso? Porque essa besta, ela, de certa maneira, ela traz junto, nos tempos finais, o poder político, ela traz a influência das nações. Isso é uma coisa muito importante que aparece tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 17. Quando os Estados Unidos formalizarem uma união da igreja, católicos e protestantes, com o Estado, estará então reproduzida a imagem da besta nessa nação dita cristã. Ou seja, quando houver uma formalização entre católicos e protestantes com o Estado, porque daí você tem a força do poder político para fazer cumprir aquilo que a religião, que nós entendemos aqui biblicamente, que é uma religião com princípios impuros, adulterados, ela quer fazer. Os argumentos básicos, então, ainda, diz Dornelles, ele afirma que o mesmo, do modo que o poder que essa nação exerce na crise final pode ser adequadamente descrito como uma duplicação ou reprodução da 7ª cabeça. Então, o 8º rei não seria um que destruirá o 7º, mas um desdobramento deste. Isso é interessante que ele coloca, porque aqui nós temos no texto bíblico, verso 11, e a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então, é interessante, a besta que era e não é, e também é ele, o 8º rei, e ele é o 8º rei e procede do 7 e caminha para a destruição. Das 7 cabeças, né? 7 montes, né? Bom, a ferida curada da besta, na alusão ao capítulo 13 de Apocalipse, ocorre várias vezes, e sempre que um novo império assume com uma imagem da besta. Então, essa é uma interpretação que o Dornelles também traz, né? De que essa ferida curada, ela já aconteceu várias vezes. E ainda que cada um dos poderes assuma sobre o outro, substituindo um ou outro até chegar, ainda que cada um dos poderes assuma sobre o outro, substituindo um ou outro até chegar aos Estados Unidos, que é o 8º rei da mesma natureza da 7ª cabeça. Então, ele vai entendendo que esse processo de uma cabeça assumir no lugar da outra é um processo previsto na história da profecia bíblica. Então, por isso que se justifica ter entender que existem cada um dos impérios ao longo da história. Aqui tem mais um quadro, depois você pode dar uma olhada com calma, eu vou deixar disponível esse PowerPoint. Bom, a identificação dos 10 chifres. Vimos as cabeças, então. Cada uma das cabeças, o império que ao longo da história perseguiu e enganou o povo de Deus. Pode tanto começar com o Egito, pode tanto começar como Babilônia. Embora a maneira como eles comecem vai diferenciar o seu final. A identificação dos 10 chifres tem relação com Daniel 7:7 e 7:24. Os 10 reis constituem, para Stefanovic, uma confederação de nações muito poderosas no mundo. Podem ser todos os poderes da categoria chifres, ou seja, nações contrárias a Deus nos últimos tempos, ou mesmo a totalidade delas. E elas surgem depois da ferida mortal da besta e recebem autoridade como reis sobre o mundo junto com a besta por 1 hora, né? Só para molhar um pouquinho a garganta. Então, esses 10 reis, eles surgem depois da ferida mortal da besta. Essa é uma forma de enxergar. Por quê? Porque eles vão finalmente se unir com o poder religioso e vão entender que o que o poder religioso está propondo deve receber o amparo e o apoio deles. E o que eles vão basicamente fazer?
tudo que é contrário à vontade de Deus, inclusive perseguir o povo de Deus. Inclusive perseguir o povo de Deus. É isso que se propõe a besta com os chifres, né? E os versos 7 a 11 vão trazer a ideia de que todos têm um só pensamento. Então a gente vê claramente ali que todos têm um só pensamento. E é interessante porque isso vai além, na verdade, do verso 11. Deixa eu até ler dos versos 12 a 18, na verdade, que aqui vai ficar complementar. Eles têm só um pensamento. Veja por quê. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem esses um só pensamento. Um só pensamento. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Eles comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aqui, na verdade, são os versos finais. Eu até vou trocar aqui, porque, na verdade, é dos versos 12 até o final. Então, eu já tô corrigindo aqui para ficar mais fácil. 12 em diante, você vê claramente duas coisas aqui. Todos eles têm só um pensamento. Está uma evidência de que é uma coalizão político-religiosa do mal contra Deus e tudo que ele representa. Eles fazem guerra contra o Cordeiro e tudo que ele representa. Então não tem dúvidas de que esse poder, contra quem ele está, né? Bom, aqui tem uma outra coisa muito interessante que nós não podemos deixar de mencionar, que é a identificação das águas só reafirma o fato de Babilônia estar sustentada por um sistema político. Só que esse apoio político vai durar um pouco tempo. Isso é interessante, né? Porque Apocalipse 17 mostra que os poderes seculares que permitiriam a Babilônia dominar o mundo agora se voltam contra ela. Não há uma explicação aqui no capítulo 17 para isso, mas o capítulo 16 de Apocalipse indica que houve uma desilusão por conta da impotência de Babilônia de protegê-los das pragas. Alguns historicistas, intérpretes historicistas, vão entender que Babilônia, esse sistema religioso que tem apoio político, tem sustentação política, ele não tem uma unidade muito grande. De alguma maneira vai haver uma dissensão dentro desse poder, desse sistema, por conta da falta de proteção. Por quê? Porque quando caem as pragas, nós já estudamos elas em Apocalipse 15 e 16, elas atingem todos os perdidos, todos os do mal, inclusive os que comandam o sistema. E esse momento é considerado uma derrota por conta dos reis da terra que deram apoio à Babilônia por entender que, estando com ela, teriam privilégios, teriam vantagens, estariam bem. No entanto, não é isso que acontece. E o verso 17 explica que Deus é quem provoca a destruição de Babilônia, ou seja, rompe-se o ciclo de uma nação destruindo outra na sucessão dos impérios. Isso fala aí também em 2 Tessalonicenses 2. Recapitulação final, então. Os versos 2 a 6 listam os crimes de Babilônia e explicam o motivo da sua sentença. Versos 8 a 18 mostram o meio, ou como a sentença será executada. E Babilônia receberá o cumprimento do veredito durante a 7ª praga. De certa maneira, assim, de uma forma um pouco mais resumida do que o normal, eu apresento, então, Apocalipse, capítulo 17, e se alguma dúvida vai ficar, provavelmente alguns, depois vocês podem ter acesso a esse PowerPoint, onde vocês vão poder ver em maiores detalhes. Eu vou interromper meu compartilhamento e chamar a minha amiga Liane para ver se nós temos perguntas, algumas dúvidas aqui. Você está por aí, Liane? Não consigo te ouvir.
Pronto, agora sim. Tudo certo, Liane, tudo certo. Eu estava acompanhando aqui alguns comentários, né, e algumas perguntas que chegaram também, muito legal, lembrando que é muito importante a participação de vocês, isso pode levantar alguns pontos que outras pessoas também têm dúvida e nos ajudam aí a construir este espaço, esse programa também. Eu vou compartilhar aqui, Felipe, um comentário do Misael. Ele diz o seguinte: a verdade completa da palavra de Deus consegue encaixar todas as peças desse quebra-cabeça sem forçar nada e sem precisar inventar interpretações para aquilo que já possui esclarecimento, né? A gente já mencionou isso também em outros momentos, né, Felipe? Agora é o seu microfone que está mutado. Agora sim, desculpa, estava mutado. Essa colocação do Misael é muito importante, porque o que acontece? Vocês veem que existem referências, né? Referências ao Antigo Testamento. Então, nós estamos o tempo inteiro fazendo referências a fatos que explicam o que é que João viu. É isso que a gente tem que entender. O conceito está lá atrás. Então, por exemplo, quando você entende o que era a Babilônia Antiga, que está descrita na própria Bíblia, Isaías apresenta, Jeremias apresenta, Daniel apresenta, você consegue entender o que ela vai significar no final. E a própria figura da embriaguez, essa da embriaguez como adultério, como um povo adulterado, como com a visão, com a percepção alterada, isso está presente no Antigo Testamento. Isaías também fala, nos primeiros capítulos, fala sobre o povo que estava embriagado. Não é uma embriaguez literal, porque está falando, vocês me deixarem se embriagar. Deus não está falando só de uma bebedeira comum. É uma embriaguez conceitual, vamos dizer assim. Mas como é que a gente pode aprender isso? Não, mas é porque isso está no texto. Você tem que ser... você deve ir ao texto, que o texto vai te dar o contexto e vai te dar a explicação que você precisa e que você merece. Então, é bem interessante essa colocação do Misael. Sim. Tem uma outra mensagem aqui, do Anderson, sobre, inclusive, um ponto que nós já comentamos na live passada, né, que a interpretação historicista das profecias é uma característica da igreja adventista, né, que poucas igrejas veem dessa forma e aceitam dessa forma também. Ele colocou aqui, poucas igrejas aceitam, mas parece ser a mais coerente e a menos especulativa. Sim, embora existam alguns historicistas, vamos dizer assim, que também às vezes querem preencher as lacunas que não estão preenchidas com algumas imaginações, né? Então, o que acontece? Por que é complicado? Por que a gente... Deixa eu dar um exemplo dentro do que eu acabei de falar. Por que é importante? Essa questão dos 7 montes lá, 7 reis. Por que não pode ser 7 papas? É simples. Primeiro, montes não tem nada a ver com colinas, então não tem nada a ver com colinas de Roma e, portanto, não tem a ver com papas. A palavra não permite isso. Não, mas montes e colinas são a mesma coisa. Não dá para dizer isso. O texto bíblico não permite essa interpretação. Se você quiser acreditar nisso, você é livre para acreditar, mas você não pode dizer que o texto bíblico diz isso. Ele não te oferece isso. Outra coisa importante, não há em nenhuma parte da profecia bíblica que vai apontar especificamente para pessoas, indivíduos. Ela sempre trabalha com sistemas. Tanto que a gente viu que, por exemplo, Uriah Smith, lá no século XIX, ele interpretava, por exemplo, como... Ele até pensou em colinas com Roma, mas aí ele foi para ver sistemas de governo. Mas ele não falou em indivíduos. Mesmo ele já tinha essa visão de que não eram indivíduos. Então, aí você vai colocar... E um grande problema... Então, por isso que a interpretação historicista fiel ao texto bíblico, ela é mais... a expressão foi usada, ela é mais segura, né? Mais coerente. É porque, é verdade, eu concordo com esse pensamento, ela é mais coerente, sim, porque, ora, se eu vou colocar indivíduos ali, mas o que acontece? Se um indivíduo se comportar de uma forma diferente, ele individualmente fizer, e como é que eu vou encaixar, como é que eu vou explicar a profecia? Inclusive, uma tese que é defendida por alguns futuristas aí, já aconteceu esse problema. Eles imaginavam que eram papas, e um dos papas se comportou de uma maneira diferente. Né? E aí, como é que você explica? Então, você vai dizer que a profecia está defeituosa?
não dá para acreditar nisso. Muito bem. Um último comentário, Felipe, até para ajudar o pessoal que está por aí. Não sabia que estava tendo esse estudo, mas eu assisti no YouTube os que já passou. Muito bem. Gladson, você pode assistir lá no YouTube, na nossa playlist do curso avançado do Apocalipse. Você pode assistir também lá em apocalipse.com. E aí já emendo com o Raelson. O Raelson perguntou, poderei ter acesso aos slides? Então, sim, os slides também estão disponíveis para download lá em apocalipse.com. Então, está tudo disponível para vocês estudarem, revisarem, também compartilharem esses momentos de estudo com outras pessoas, né, Felipe? Bom, sem dúvida. Apocalipse, encerramos então Apocalipse 17. Na próxima semana, nosso próximo encontro, a gente começa Apocalipse 18, já indo para o final aí, né? Para o grande finale do livro, do nosso estudo também. Próximo capítulo nós vamos ver o anúncio da queda de Babilônia. Aí é a queda, aí já não é mais o julgamento, aqui foi o julgamento, né? A identificação e julgamento, porque, de certa maneira, o capítulo também identifica quem é que está sendo julgado e por que está sendo julgado. Capítulo 18 e 19 é queda e destruição de Babilônia. Muito bem. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Eu posso terminar com uma oração? Por favor. Muito bem. Pai, te agradecemos por estes momentos, porque o Senhor deixou na tua santa palavra escrita para nós através da Bíblia, e nós podemos estudar, nós podemos esquadrinhar, nos dedicar e aprender as mensagens que o Senhor deixou para nós, para que nós possamos viver a cada dia de forma mais semelhante a Ti, também possamos nos preparar a cada dia para encontrar contigo e morar no céu contigo também, quando todo o mal acabar, quando todo o sofrimento e o pecado for eliminado, Pai. Suplicamos também a Tua bênção, que nós possamos ter sabedoria, ter entendimento e ter vontade também de estudar a Tua palavra. Amém. Obrigada por esses momentos. Também lembramos, Pai, dos pedidos que foram deixados aqui durante a nossa transmissão. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, o Senhor está cuidando de nós, por isso lembramos também dessas pessoas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Felipe. Valeu, Liane. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.